Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo do São Paulo, que venceu o Vitória por 3-1, mais 3 pontos, né, pro tricolor no Campeonato Brasileiro, vencendo fora de casa, Luciano marcando 2 gols, Ferrarese também, que entrou no segundo tempo, marcou o seu gol. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo. O Sport Center está de volta com o São Paulo, vencendo mais uma fora de casa, hein, Pascoal? Impressionante, graças ao Luciano, teve um golaço do Ferrarese também que a gente vai ver. Teve expulsão, um jogo bem movimentado, Pascoal. O jogo, a expulsão eu acho que é determinante também naquilo que vai acontecer ao longo da partida, né? Eu tenho sempre a impressão de que é o seguinte, o árbitro ele não estraga o jogo e o árbitro tem que apitar o que ele vê. E o que ele viu foi que a cotovelada do Wagner Leonardo era para expulsão. Com 3, 4 minutos de jogo. 3 minutos de jogo aconteceu a cotovelada. Aos 5 ele foi expulso. Por quê? Porque o VAR ficou procurando uma melhor imagem. Porque aquela primeira imagem a gente não via nitidamente o que estava acontecendo. Então o VAR esperou um pouco mais para ver a imagem e quando viu a gol do Ferrarese foi espetacular. Ó. Ele tira, parece um atacante, tira e bota no fundo do gol, fazendo um golaço especial. São Paulo conquista a 4ª vitória fora de casa, com um treinador que está chegando, mas esse treinador que chega, o que é que ele faz? Coloca cada jogador na sua posição. Hoje, ele não tinha o lateral esquerdo. Ele botou um meia de lateral esquerdo, que é o que ele pode fazer nesse momento. No mais, cada um joga na sua. Não tem muito o que inventar. Precisou de velocidade. Tem o Ferreirinha pelo lado do campo, tem o Eric que pode entrar pelo lado do campo. Mas vamos começar com os jogadores que dão sustentação para o time, que estão jogando bem. Hoje foi dia do Luciano. Sim. Luciano é o dia dele. E esse é o dia de consagração do Luciano, porque a torcida adora o Luciano. O árbitro foi ver no VAR, demorou ali 2, 3 minutos, o Wagner Leonardo vai ser expulso de campo. E depois ele volta no intervalo. Ele quis dar entrevista. Queria dar entrevista dizendo que ele se sentiu prejudicado, que ele não foi com a intenção de atingir o jogador do São Paulo, mas aí o jogador explicando, tentando explicar, tem um braço, tem um cotovelo no rosto, e a gente tem um zagueiro aqui que às vezes também tinha esse tipo de situação, porque dentro da área acontece de tudo na bola cruzada, né? Acontece de tudo. E aí acabou sendo expulso o Wagner Leonardo, prejudicou muito a equipe do Vitória. O Vitória não vem bem no Campeonato Brasileiro, não faz uma primeira parte boa do Campeonato Brasileiro e o São Paulo, ao contrário, está justificando, fazendo um trabalho muito bonito. Perdeu muita chance de gol também o São Paulo. O São Paulo poderia ter feito mais de 3, fez 3. Até quando o Vitória empata ali no começo do segundo tempo, né, Fábio? Parece que o jogo vai ficar quente ali pro São Paulo, né? Porque, claro, aí tem todo o ambiente, mas rapidamente o Luciano já coloca novamente o São Paulo à frente. O São Paulo teve domínio do jogo, Bruno, posse de bola, né? Muito alta, enfim, mas teve no primeiro tempo algumas dificuldades, né? O gramado estava pesado, chuva, enfim. No segundo tempo, o jogo após o gol do Vitória, o gol de empate, aí o São Paulo faz o gol logo na sequência e consegue produzir, consegue fazer o terceiro gol, consegue ter um domínio ainda maior dentro da partida, mas eu concordo com o Pascoal, a expulsão, ela condiciona demais o jogo, né? Talvez seria um jogo 11 contra 11, seria um jogo mais equilibrado, até pelo que o Vitória produz, né, dentro de casa, contava com o apoio do torcedor, enfim. Então tem um jogador a menos e o São Paulo soube se aproveitar muito bem disso para construir o resultado e um ótimo início de trabalho do Zubeldia, né? Se a gente está falando aqui com relação ao Vasco, de um treinador que venha com boas ideias, que consiga extrair o máximo dos seus jogadores, isso vem acontecendo com o São Paulo. São Paulo, existia uma cobrança muito grande do torcedor, o São Paulo parecia demonstrar uma falta de padrão dentro das partidas e isso parece que foi retomado, padrão de jogo, né, uma atuação convincente de muitos jogadores e hoje brilhou o Luciano mais uma vez, né? É um jogador que é querido pelo torcedor, que tem algumas oscilações, né, de atuação regulares e não tão boas, mas que hoje conseguiu com 2 gols aí decretar essa vitória importante para o São Paulo e um ótimo início de trabalho aí do Zubeldia e a sua comissão técnica. E é isso que está na tela, tá? O início então do Zubeldia, o São Paulo desde a estreia do novo treinador, 3 vitórias e 1 empate, olha aí, Zinho, 83% de aproveitamento, 8 gols marcados, só 2 gols sofridos. Então, justamente na partida ali contra o Águia, né, de Marabá e agora também contra o Vitória. Mas, Ozinho, tem os números também do Luciano, certo?
O cara do jogo, os números então dele nesta partida: 2 gols, foi o artilheiro do time, quem mais finalizou no alvo e também aquele que mais esteve dentro da área do rival. O que eu ia destacar, Zinho, é o seguinte: desde a mudança de treinador, o São Paulo disputou 5 partidas, certo? A primeira, aquela contra o Atlético Goianiense, com o Milton Cruz, e venceu bem. Aí até surgiu assim, nossa, foi só mudar de treinador, é o ambiente e tal. Agora, depois de mais 4 jogos, quer dizer, não é só ambiente. Já tem trabalho aí desse novo treinador. Sim. Então, que só empatou contra o Palmeiras no Morumbi. Sim. As outras 4 partidas foram fora de casa e o São Paulo venceu as 4. Não, espetacular. Contra números, né? A estatística não dá para você ficar brigando, ainda mais quando são muitos jogos. Para mim é uma grande surpresa, porque é muito rápido, né? Se não tivesse esses números, acho que até ninguém teria que já ficar falando, o Zubeldia não deu certo e tal. Calma. Né? A gente sempre está pedindo um pouco mais de paciência com os treinadores, seja de fora e principalmente com os jovens daqui. Acho que não existe essa paciência com os jovens treinadores brasileiros. Mas, mudando essa colocação, o Zubeldia, é o que o Pascoal falou aí, parece que ele traz uma confiança para esses atletas. Aquilo que eu estava falando anteriormente, lá do que o Vasco precisa, essa confiança, essa atmosfera melhor. Estava muito carregada, muita cobrança em cima do Carpini, muito questionamento de não ter uma experiência para a grandeza do São Paulo, principalmente numa Libertadores. E isso, claro, transportava para os atletas e eu percebi o Carpini para baixo. Sim. E isso influencia nos seus atletas, no ambiente ali dentro. Acho que o Zubeldia chega com um estilo diferente, né? Um cara que conhece de Libertadores, os jogadores também, não sei como é que está ali o dia a dia, mas parece que entendem o que ele está pedindo. Ele joga com o Michel Araújo pelo lado esquerdo, mas ele não é um lateral esquerdo, né, gente? Ele é um ala. Sim. Porque ele joga com os 3 zagueiros ali, o Diego Costa, o Ferrarese entrou no lugar do Alan Franco, né? Sim. No jogo. Eu confesso que eu fiquei de olho aqui. Sim. Eu não consigo ver tantos jogos ao mesmo tempo. Vou confessar, modo sincerão. Pô, não dá. Sim. Não dá. O jogo 4 horas, tem 3 jogos, como é que eu vou ver os 3 jogos ao mesmo tempo? Eu não consigo muito, não. Fiquei mais focado no jogo do Vasco, mas vi. Eu vi um pouquinho do jogo do São Paulo. Não, até para te ajudar, no momento em que logo no início tem a expulsão do Wagner Leonardo, não demora muito, ele já tira o Bobadilha e coloca o Galopo. Ele já também mexe na equipe, ainda no primeiro tempo, né? E coloca o time ainda mais para frente. Não, mas o que eu queria, eu ia chegar nesse ponto assim, ele, para mim, ele tem priorizado essa formatação tática de 3 jogadores defensivos. Quando joga o Wellington, aí ele tem um lateral esquerdo, ele até abre mão do terceiro zagueiro. Mas quando joga o Michel Araújo, que não é lateral, é um meia, ele fortalece com esses 3 e aí tá jogando o Bobadilha e o Alisson, os 2 volantes. Mas se você for olhar, para mim, nenhum dos 2 são primeiro volante também não, hein? E olha que ele tirou o Bobadilha para botar o Galo, porque é mais meia, que é mais cara para chegar na frente. Aí é a ousadia dele, conhecimento já dele do grupo e confiança nos jogadores, e isso faz com que os jogadores acreditem. Né? Então, assim, eu particularmente acho o elenco do São Paulo muito bom. Não é porque agora emendou um bom resultado, não. A gente, nos nossos programas anteriores, para mim, o São Paulo tem elenco para brigar pela parte de cima da tabela. Então, o Zubeldia, que é bom treinador, estou conhecendo ele, mas me parece ser um cara que tem uma gestão boa ali do grupo, mexidas boas, entendimento até na hora de mesclar, mas ele pegou um elenco bom. E esse elenco, quando está à disposição dele, olha que ainda está faltando o Lucas, hein? O Lucas Moura. Esse daí também vai ajudar. O Pablo Maia, não sei quanto tempo, acho que vai ficar um tempo fora, né? Mas assim, é um baita de um desfalque também. Mas assim, você vê que ele levou um time misto na Copa do Brasil. Sim. O Luiz Gustavo é um cara que vai ajudar ele muito ali, de primeiro volante. Tem peças de reposição, ele tem um elenco bom na mão. E ele, com a gestão boa, o São Paulo vai brigar por coisa maior no campeonato. Tanto que na partida lá, quando ele estreia contra o Barcelona, ou foi na outra recente também, que o André Silva fez uma boa partida, né? O André fez 2 boas partidas e um jogo mais ou menos, o último, e ficou fora desse. Isso, ficou fora desse. E outra, o Rames nem no banco ficou hoje. Hoje nem viajou. E nem estamos falando dele. O Rames Rodrigues, ele relatou dores na musculatura da coxa
Eu tenho uma impressão muito clara do Rames Rodrigues. A minha impressão do Rames Rodrigues é muito clara. Qual é? Ele treina no São Paulo para jogar na seleção da Colômbia. O São Paulo está pagando o Rames Rodrigues 1 milhão por mês para jogar na Colômbia. Porque no São Paulo ele não joga. Agora vem a convocação. Daqui uma semana, 2 semanas, tem convocação. Porque tem agora a Copa América. Então ele se prepara no São Paulo e vai jogar na seleção da Colômbia. Tinha um jogador assim no Chile, não tinha? Tinha. Não é? Que treinava num time... Ele mago. Você sabe que se você falar isso, você vai arrumar uma briga com a torcida do Palmeiras, que tem gente que adora o Valdívia, é apaixonado pelo Valdívia. Não, mas outra coisa, não vamos entrar nesse assunto agora, mas o Valdívia fez muito mais no Palmeiras do que o Rames fez no São Paulo. Não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Em determinado momento ficou... Valdívia chegou a jogar machucado pelo Palmeiras, em algumas oportunidades, para não permitir a queda do Palmeiras para a Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela reta final, acho que em 15, né, que ia até a Copa América no Chile, ficou essa conversa assim também. Mas o do Rames Rodrigues chama a minha atenção muito seriamente. Eu não vou comprar briga com ninguém. Só com a Renata Ruel. Impossível. Não? Tudo bem, Renata? Tudo certo? Tudo certo. Não, hoje a gente não vai brigar, né? Não. Hoje não tem motivo. Não, hoje não tem. Boa noite, né? Seja Primeiro, bem-vindo. Bruno, Pascoal, Essas foram minhas boas-vindas pra você. Craquezinho. Hoje acho que não tem motivo pra gente brigar, né, Bruno? Alguns lances ali. Ontem muitos motivos. Mas ontem foi o programa de ontem, hoje é o de hoje. É isso. Tá? A gente estava falando da expulsão do Wagner Leonardo. Que foi no comecinho do jogo. 3 minutos, Renato. Logo no início da partida. Uma bola parada, aquela bola que vai ser alçada na área, a bola fora de jogo. O que você tem? Você tem bola parada, não, desculpa, né? A bola em jogo. Você tem um braço no rosto do Caleri. E aí, o que a regra fala? Fala dentro de conduta antidesportiva. Você não tem uma disputa de bola, conduta violenta, você não tem uma disputa de bola. O que é uma conduta violenta? É um lance fora da disputa de bola, onde você atinge o adversário ou com uso de força excessiva, e não é ou com brutalidade. A brutalidade não tem que ter uso de força excessiva. E a regra também fala de uma parte que, se você atinge o adversário no rosto sem disputa de bola, é cartão vermelho direto, a não ser que seja uma força totalmente insignificante. Então, você não tem disputa de bola, você tem o rosto atingido pelo adversário com o braço, uma parte dura do corpo, onde o adversário ele faz o gatilho, ele faz a ação para acertar. Dentro da regra do jogo, para mim é muito claro, conduta violenta. Algumas pessoas até questionaram se o Caleri não estava segurando a camisa também, puxando a camisa. E aí é interessante, a conduta violenta ela entra na regra 12, mas existe uma regra, uma parte da regra 5, que é a regra do árbitro, que fala que quando você tem 2 infrações ao mesmo tempo, você tem que marcar mais grave. Se ao mesmo tempo o atacante está puxando a camisa... Tem isso. E aí ele leva uma cotovelada, o que é mais grave? Uma falta de ataque ou um pênalti e uma expulsão? O mais grave é o pênalti e a expulsão. Então você vai marcar a infração mais grave quando as duas ocorrem ao mesmo tempo. Mas eu nem puxando a camisa vi. Você chegou a ver? Não, não vi, mas eu vi que algumas pessoas... Ele fala isso. Tem estão falando A isso. indignação dele é essa. Ele fala que, assim, o que me chama a atenção, Bruno, é que, assim, a gente olhando a imagem, parece que é lance para expulsão mesmo. Mas a indignação do jogador do Vitória, ela é tão grande que cria uma dúvida com relação a isso. Porque, assim, ele reclama na hora da expulsão, ele, como o Pascoal falou, no intervalo, ele tira o Luciano da entrevista coletiva para ele falar que foi a maior injustiça que ele sofreu no futebol e que o Caleri estava puxando. O argumento dele, eu não vou, né, não é defender ou não, né, com relação a isso, que eu acho que é um lance para expulsão, mas ele fala o que a Rê está colocando. Ele fala que o Caleri estava puxando ele e ele foi tentar se desvencilhar do Caleri e acaba acertando essa cotovelada, esse movimento, né? Mas eu fiquei com toda a impressão que foi uma cotovelada mesmo. Não, eu também tenho a impressão que foi uma cotovelada. Que isso. A imagem ela tá mostra que foi uma cotovelada. Muito no geral. Isso, está muito no geral. A imagem está na câmera de cima, no geral. Depois é que o VAR tenta encontrar uma outra imagem, eles vão ver uma imagem do gol do fundo, não dá para perceber. Aí eles começam a trazer a imagem lateral, aí eles começam a
a entender o que aconteceu no lance. Demora certo tempo. 4 minutos, porque, 5 minutos. Aos 3 minutos foi o lance. Sim. E ele no cômputo geral do tempo, ele foi expulso aos 5. Mas aos 3 aconteceu o lance. Né? Então, teve um certo tempo para que pudesse ver a imagem, para definir o que aconteceu. Houve um lance, o Caleri caiu com a mão no rosto. Sim. Aí o Caleri ficou tá ali, reclamando de tal coisa. e tal. Aí vamos ver a imagem, segura um pouquinho o jogo. Aquela conversa... Mas você achou que foi bem expulso, né, Pascoal? Não, eu não tenho nenhuma contestação ali, porque tem o que a Renata fala que é o gatilho, né? Que é o ato de você virar o braço contra o rosto do adversário. Eu entendi como lance de expulsão mesmo. Eu estaria questionando a Renata, Zinho, se ele não tivesse sido, se o VAR não tivesse acionado o árbitro de campo para rever esse lance. Nesse caso, eu acho que a arbitragem acertou. O que você pensa, Zinho? Não, assim, o meu pensamento, eu vou para dentro do campo, tá? Como ex-atleta. Não, tá expulso a imagem, eu não vou brigar com a imagem. O Pascoal me ensinou isso. A gente não pode ficar brigando com a imagem. Apesar que as imagens, às vezes, nos enganam, hein? Então, assim, mas não vou brigar com a imagem. Tem o movimento do braço dele, pega no rosto, né? E aí, como diz o nosso querido Simon, né, Renata? Vai pro VAR, câmera lenta, beijo de vó é agressão. Então, assim, pega no rosto, expulso. Agora, o que eu vou para dentro do campo é o seguinte, como um ex-atleta, o problema é que o cara com 3 minutos de jogo, ainda não tá no jogo ali, não tá concentrado, aí o Caleri, que é um atacante enjoado mesmo, ele mexe com o zagueiro, aquilo que é de dentro de campo. A Renata sabe muito bem, ela foi rápida e cansou de ver isso. Um puxa um daqui, um puxa outro dali, um provoca um dali, provoca daqui. Quantas vezes a gente viveu isso, né, o Fábio Luciano? Sim. E aí, o que eu vejo ali no movimento é o seguinte, ele nem sabe onde está o rosto do Caleri. Eu estou só indo para dentro do campo, assim, eu quero isentar ele, não da expulsão, mas eu quero isentar, eu não acho que ele quis fazer uma cotovelada na cara do Caleri. Tanto é que ele nem fica olhando mais pro Caleri. É o que ele fala, é o que ele defende, é isso. Não, pode ser que ele tá puxando, e ele manda o braço para, guardando as devidas proporções, o Leonardo na Copa. Tinha que ser expulso, mas o Tabi Ramos estava puxando o Leonardo, puxando. O Leonardo manda o braço para trás para ver se ele solta. Só que pega no rosto e causa o que causou. Tem que ser expulso. É ele ali. Essa disputa, ele foi muito inexperiente, para não falar a palavra que a gente usa, né Capita? Sim. Ele foi meio inexperiente, porque ele entrou na provocação do Caleri e manda o braço para trás ali. Me solta, claro. Vira, aí pega no rosto, expulso. Sim. E é isso, o Caleri foi malandro, né? O Caleri ainda ficou ali esperando. Deu tempo para o árbitro ver várias imagens, por exemplo, para buscar o contato que realmente aconteceu. Na verdade, Zinho, faltou você na resenha aqui na redação. Porque eu e o Capita hoje ficamos falando disso hoje foi legal, muito tempo. Dessa questão de dentro do jogo, de como é o que acontece, que muitas vezes um segura aqui, outro ali. E eu falei pro Capita, Capita, sinceramente, hoje você tem muitas câmeras, mas dependendo do jogo, você virava a cara, fazia de conta que não via, porque você sabia que era coisa do jogo, que era aquele momento ali. Faltou você na nossa resenha aqui antes. Hoje foi boa. Foi ótimo. E teve de história hoje. Seria melhor ainda. Ô, Rê, e a expulsão do Hugo Moura? Porque tem uma questão lá do começo do programa que o Zinho... Tá aí, galera. São Paulo vencendo Vitória por 3-1. Grande vitória do Tricolor. 2 gols do Luciano Ferrarese também, que entrou, deixou seu gol. E no ano passado, o São Paulo era um time que não vencia fora de casa. Esse ano já é um time diferente, já vencendo, já no começo do Brasileiro, já vencendo partidas fora de casa. E dá para ver já uma evolução bem grande após a chegada do Zubeldia, conquistando essa vitória muito importante hoje. O Vitória teve um jogador expulso ali no primeiro tempo, mas o São Paulo tem todos os méritos dessa grande vitória hoje, desses 3 pontos conquistados fora de casa. O time do Vitória, apesar de não estar passando pelo melhor momento, mas é um time chato, jogando na sua casa é difícil de derrotar eles. Então o São Paulo conquistou um excelente resultado jogando hoje fora de casa. Agora já é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Essa semana tem uma partida importante. Não que esse jogo não seja importante, todos os jogos são importantes, mas essa semana tem Libertadores, mais uma partida fora de casa. São Paulo que vem nessa maratona aí, jogando
fora de casa, mais um jogo nessa semana fora de casa contra o Cobresal pela Libertadores. Mas o time está evoluindo bastante com o Zubeldia, hoje fez mais uma boa partida. O Vitória, né, com um a menos, assim mesmo, não facilitou a vida do São Paulo, deu trabalho, teve chances até de fazer gols, tanto é que empatou, né, mas o São Paulo foi feliz na sequência, já virou a partida com o Luciano. E o Ferrarese, né, que entrou no segundo tempo, foi feliz também, marcando um golaço, né? Teve a calma ali, bateu no canto, lá em cima no canto, fazendo um golaço. E o São Paulo conquistando esses 3 pontos aí muito importantes, se recuperando do Brasileirão, né? Após a chegada do Zubeldia, o São Paulo se recuperou, está jogando bem. E a tendência é evoluir, né? A cada jogo, a cada partida, essas vitórias aí vai dando confiança, vai dando também moral para a sequência dos próximos jogos. Vai ter também a volta do Lucas logo mais, tem o Rafinha para voltar, tem o Rato, jogadores importantes. Então a gente fica aí na expectativa, né? Mas é legal de acompanhar aí e ver que o São Paulo está evoluindo a cada jogo, a cada partida. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo. Hoje no primeiro tempo o São Paulo foi bem melhor, né? Que o Vitória. Segundo tempo, o Vitória começou bem melhor, mas o São Paulo se equilibrou ali no jogo, tanto é que tomou o gol de empate e virou com o Luciano, e depois tomou conta da partida, fez um bom jogo hoje, né? O torcedor São Paulino tá contente, né, de acompanhar aí o desempenho do time. Comenta aqui abaixo, deixa a sua opinião aqui nos comentários, valeu e até a próxima, galera!